Fala pessoal, tudo bem? Mais um episódio aqui do podcast oficial da Start2. Nós somos uma agência de marketing e tecnologia, ou melhor dizendo, uma brand builder. E hoje eu trouxe um cara que eu admiro bastante, Diego Burger, que é um cara que nos ajudou a entender muitas coisas aqui dentro e eu acho que pode compartilhar muitas coisas interessantes de conhecimentos voltados a essa parte de cultura, mas quero que ele se apresente um pouco mais para a gente bater um papo aqui e conversar um pouco mais sobre N coisas que toda vez que eu estou batendo um papo com ele aprendo inúmeras coisas. Então, Diegão, obrigado. Cara, Pedrão, é um prazer estar aqui. Acho que tem inúmeros jeitos de me apresentar. Não gosto muito de me apresentar, mas um dos jeitos pode ser que eu sou um puta louco, que gosto de estudar felicidade e gosto de estudar felicidade em todos os âmbitos possíveis. Então, eu estudei muito políticas públicas para bem-estar, não trabalho com isso, mas dou palestra em congresso sobre políticas públicas, estudei no âmbito da educação bastante também, mas os dois âmbitos que eu mais trabalho sobre isso dentro da psicologia, então atendendo pacientes, eu atendo metade da minha semana atendendo paciente e a outra metade é ajudando organizações. Eu gosto muito do trabalho que a gente fez aqui na Start2. Se eu fosse apresentar, eu estou indo agora para a UPenn, que é uma das melhores faculdades do mundo, onde foi fundada a psicologia positiva, então estou muito feliz de fazer mestrado com os melhores do meu campo. E se eu tivesse que escolher um case da minha vida para apresentar lá, seria o da Start2. Porque ficou muito incrível o case, porque me deram total liberdade para realmente montar as coisas de cultura como eu acho que deveria ser. A verdade é que a maioria das empresas que eu entro, acho que acabam saindo coisas muito legais, mas não tenho tanta autonomia. E muitas vezes quando tu trabalha com uma empresa, é como trabalhar com um paciente. Às vezes tu tem que ir no ritmo que a empresa consegue. Às vezes um paciente também tem que esperar o ritmo dele. Às vezes ele está feliz com a melhora, embora ela seja muito pequena, muito marginal. E aqui não aconteceu isso, porque tinha muita liberdade e realmente o trabalho onde mais funciona, o meu trabalho, é em startup quando está escalando. Que tem uma cultura boa, só que é uma cultura muito pequena e agora vai crescer muito. Como que eu crio processos aqui dentro? Porque foi o que eu passei, fui head de cultura da Adventures e ali eu entrei, tinha 60 pessoas e 15 meses depois tinha 350 no meio de uma pandemia. Então teve que montar todo o processo em uma agência, onde o ponto central são pessoas, que é diferente do modelo quando tem produto. Ali imagina como é que tu muda a cabeça das pessoas para elas estarem trabalhando aqui e é completamente diferente de trabalhar numa outra agência. Então precisa a cultura ser muito forte quando o teu produto é serviço. Não? Sem dúvida, sem dúvida. E assim, já aproveitando, acho que você introduziu uma série de coisas, mas eu gostaria muito de começar o bate-papo, talvez expandindo um pouco do seu conhecimento, te perguntando, porque tem muita pessoa aqui que pelo menos acompanha a gente ou acompanha toda a nossa jornada, e muitas vezes não entende a importância da cultura, ou não sabe ou não tem clareza de cultura, talvez porque não chegou nesse grau de maturidade de negócio. Por mais que eu acredite que até foi uma clareza que você trouxe bastante pra gente, que a cultura, na verdade, é o resumo do que os fundadores pensam, do que eles compactuam, do que eles falam para as pessoas e etc. Mas como, talvez a palavra que você usava bastante é harmonizar a cultura, e colocar tudo aquilo que os founders pensavam para conseguir transparecer isso para as pessoas. Então, como você vê isso e a importância de cultura no médio e longo prazo? Assim? Boa. A cultura ela é algo difícil de definir, porque ela é tudo do intangível, do que a gente não vê, mas ela é muito, muito forte, e ela mexe com a gente de maneira muito profunda. Então, por exemplo, a cultura de uma família tem a ver com o horário que as pessoas acordam, se as pessoas comem juntos ou não, que refeições fazem juntas, as pessoas vão na missa, não vão na missa, tudo isso é cultura. Quando a gente entra para uma organização, isso é muito relevante. Que horas a gente começa a trabalhar, que horas a gente termina, que roupas que a gente usa, como é que começa uma reunião, como é que termina, a gente faz mais reunião, faz menos, a gente faz reunião de câmera aberta, câmera fechada, todo mundo tem que vir para o escritório, tudo isso é cultura. Tem vários jeitos de tu encarar a cultura, ou de tu fazer um trabalho de cultura, tem jeitos diferentes. O jeito que eu acredito é fazendo junto com o board. Com os founders, com o CEO, tu tem que estar junto, tem que estar no topo daquela organização, porque é ali que é definida a cultura.
se a gente pegar historicamente, o RH ele não consegue fazer grandes mudanças nas organizações justamente porque ele é a diretoria menos respeitada. O diretor de RH é o que menos ganha dinheiro e mal ou bem eles falam pro diretor de RH o seguinte, cara, faz o que tu quiser, mas só faz lá pra baixo, é da gerência pra baixo, não enche o nosso saco, que aqui a gente trabalha, tá? E daí tu faz o que tu quiser lá. E, cara, mesmo que esse diretor de RH seja genial, ele não consegue fazer as coisas, porque por mais que ele fale coisa, não, a cultura tem que ser assim, assim, assado, ou vamos fazer isso, vamos ser mais colaborativo. Se esse colaborador olha pra cima e vê no board, o diretor, o vice-presidente, tudo, a cultura é completamente diferente que esse diretor de RH tá falando, cara, foda-se, nem vou ouvir esse cara, entendeu? Então, resumindo, a cultura sempre vem do exemplo, que nem vem do exemplo dos teus pais, vem do exemplo da tua alta liderança. Tá? É sempre assim. Então, quando eu vou desenhar a cultura numa empresa, a primeira coisa é sentar. Primeiro eu gosto de sentar com o RH antes, mas sentar com os founders, sentar com o CEO, sentar com o board inteiro e entender. Cara, o que vocês pensam? O que vocês querem daqui pra frente? Porque pode ser que a cultura tá toda cagada. E que tem que desligar um monte de gente e mudar essa empresa. E daí, óbvio, fazendo boas perguntas para entender se vocês estão só repetindo frases que vocês viram por aí ou se realmente essa é a essência de vocês. Daí vai tendo várias técnicas para tirar a essência. E os seres humanos e as organizações, eles são muito parecidos, tá? Em muita coisa. Por isso que eu entendo que um trabalho meu é complementar ao outro, né? Eu como terapeuta e eu como consultor. Mas algumas coisas eles diferem. Uma delas é que eu não gosto da ideia com nenhum paciente meu de eu fazer uma frase do teu propósito, sabe? Define o teu propósito em uma frase. Cara, eu acho uma merda isso. Porque assim, o ser humano, ele tem uma capacidade intelectual alta, se não tem alta, vamos desenvolver essa capacidade intelectual, de segurar verdades que são um pouco mais complexas. Né? Tu não pode se definir a tua vida inteira numa frase só. Agora, eu penso exatamente o oposto quando eu falo de uma organização. Por quê? Porque se eu não defino numa frase o propósito dessa empresa, é muita gente pensando coisa diferente sobre a mesma coisa. E daí fudeu, porque daí tu acha um negócio da Start.io, o Pedro acha outro, o Tomé acha outro, a fulana acha outro. Cara, fudeu, todo mundo... porque é um barco, entendeu? A gente tem que remar para a mesma direção. Então todo mundo tem que ter uma crença compartilhada, clara, do que é e para onde a gente está indo. E como que a gente tem que agir, do que é certo dentro dessa organização. Senão, é como se fosse um monte de gente no mesmo barco remando para direções diferentes. Sim, sim. Mas no final das contas, eu acredito que cultura é disciplina, né? Nada adianta, por exemplo, eu imagino, eu ser um tipo de pessoa e aí talvez eu harmonizar uma coisa que faz sentido, só que eu tenho que deixar um pouco mais, acho que dentro da caixinha ou algo nesse sentido, e eu preciso ter a disciplina de seguir isso, seja rituais, seja uma série de coisas que compõem a cultura. Como que você vê, assim, acho que como desafio para você no seu dia a dia? Porque além da Start.io, você trabalha com outras empresas, trabalha com outras empresas. E qual é a dificuldade de, por exemplo, talvez uma manutenção que você vai fazer? Por exemplo, você fez um trabalho aqui na Start.io que foi incrível, mas se você fosse voltar depois de um ano para rever a manutenção disso, a grande influência para que isso seja seguido é a liderança. Sim. Porque nada adianta eu chegar, desenhar uma puta cultura linda com você, as rotinas, tudo, uma série de coisas, independente da situação caótica, porque normalmente a gente olha para a cultura quando tá tudo bem e esquece da cultura quando tá tudo mal, né? Porque a gente fica meio desesperado e fala, não, calma, eu preciso fazer alguma coisa que se foda-se isso, dane-se. Mas eu vejo muito isso, o quão é importante a cultura se manter na disciplina, que independente das coisas ruins ou boas que acontecem, eu vou estar sempre seguindo a cultura para que isso se perpetue e não se perca independente do momento. Eu gosto muito da palavra disciplina, embora eu não usaria tanto ela para a cultura. Hoje mesmo eu falei para uma paciente minha que o melhor remédio psiquiátrico é disciplina. Se tu tá com um bom terapeuta, né, ou tu tem muito autoconhecimento, embora sempre seja bom estar com um terapeuta junto, e ele tá te dando o que tem que ser feito, cara, tu ter disciplina e fazer acontecer, não tem praticamente nenhum transtorno psiquiátrico, tu vai ter que continuar tomando remédio. Né? Agora, tu vai ter que, decidimos quanto tempo de exercício físico tem que fazer, vai ter que fazer. Decidimos quanto tu vai ter que dormir, quanto vai ter que fazer meditação, cada coisa vai ter que seguir aquilo ali. E é difícil disciplina. Disciplina é muito difícil. Tá? Então, eu acho que é importantíssimo. Mas eu acho que a palavra que tu estava buscando é coerência. E daí sim, eu acho que essa é a coisa mais importante quando a gente fala de cultura. Tá? Aquela porra que está na parede ali, o propósito, cara, ele tem que estar sendo vivido na prática. Tá? Porque tu não pode criar uma cultura esquizofrênica, tá? Que tem um negócio na parede, vocês fazem o oposto, entendeu? É valor velocidade, daí demora pra caralho o processo.
Cara, e daí fica uma esquizofrenia que ninguém acredita nem mais no que está na parede, nem mais no que o CEO fala. E tu começa a ter uma descrença naquela cultura, o nível de felicidade da galera vai baixar muito. Tá? E acho que tu já falou 2 vezes, eu falei também, uma coisa que eu mais gosto, eu falo que eu sou, né, um harmonizador de culturas, né? Porque não existe cultura certa e cultura errada. É aquilo que a gente conversava bastante, né? Tipo, a cultura do BTG talvez era mais intensa, mas a cultura da Netflix nem tanto, ou Da Natura. da Natura. A da Ambev é intensa e outras. As que eu mais gosto de usar como exemplo de 2 culturas que são fortes e atraem pessoas pelas suas culturas é do BTG e da Natura. Porque não podem ser, são culturas fortíssimas e muito opostas. Né? O BTG hoje se posiciona em termos de cultura como a empresa grande de maior alta performance da América Latina. Enquanto que a Natura é a maior empresa da América Latina de impacto social. Então, assim, são culturas muito diferentes. Se tu tá buscando, eu quero trabalhar numa empresa grande, mas eu quero ter qualidade de vida, eu quero sentir um senso de propósito, eu quero estar com pessoas que têm papos um pouco mais profundos, cara, a Natura parece uma ótima opção pra ti. Cara, eu quero estar numa empresa grande, mas eu quero virar milionário o mais rápido possível, cara, vai pro BTG. Agora, o que não pode é o diretor de RH do BTG falar assim, aqui a gente super cuida das pessoas. Cara, vai se fuder, né? Não mente. Cara, porque não é verdade. Agora, o que o diretor de RH do BTG deveria falar? Cara, se tu é bom, se tu vai te dedicar de verdade, vem pra cá. Não tem gestor ruim que tu vai cair. Eu, como diretor de RH, vou garantir que se tu for bom e for disciplinado, tu vai crescer mais rápido nessa empresa que em qualquer outra e tu vai virar milionário o mais rápido que tu viraria em qualquer outra empresa. É uma cultura. É uma cultura meritocrática, é uma cultura verdadeira. Agora, o que a gente tem que terminar é com esse negócio de empresa sabonete, sabe? Empresa assim, que fala tudo limpinho, e tu olha o discurso de RH, tu não consegue saber de qual empresa é, cara. Porque fala o que acha que o outro quer ouvir, e daí tu não cria uma cultura forte. Não cria a sua identidade. Tu não cria a tua identidade. E porque identidade tem muito a ver com vulnerabilidade. Quando eu me vulnerabilizo, é quando eu falo as coisas que vai ter gente que não vai gostar, mas vai ter gente que vai amar. E uma cultura forte, ela não tem que todo mundo gostar daquela cultura. Pelo contrário, se todo mundo gosta daquela cultura, ela não é uma cultura boa. Na verdade, ela não é nem uma cultura forte. Né? Então, eu preciso criar um negócio que umas pessoas vão olhar pro BTG e falar, esses caras são uns doentes por dinheiro, meu. Eu não quero trabalhar lá nem ferrando. E outros falam, meu, é lá que eu quero estar. Da Natura, a mesma coisa. Eu não quero bando de hippie, demora pra crescer lá dentro, não quero pra lá. E outros falam, meu, é tudo que eu sempre sonhei. Então, é isso. E isso funciona para as pessoas também. Quando tu te vulnerabiliza, quando tu mostra o que tu realmente gosta, o que tu realmente está sentindo, tu vai aproximar pessoas que têm a ver contigo e tu vai repelir pessoas que não têm a ver. E esse é um erro que a maioria das pessoas cometem e que está diretamente relacionado à infelicidade. Porque elas ficam usando suas personas, que é a tua máscara social, e elas não falam o que está realmente dentro delas, então fica guardando aquilo para elas. Tá? Elas nem aproximam de fato um círculo de apoio, aquelas pessoas, meus melhores amigos que tu pode contar, e elas não afastam quem não tem a ver com elas. E daí fica numas relações que, cara, não agrega nada. Daí vai, no final do dia, vai tomar cerveja e falar de futebol, porque não tem mais nada que consegue falar, entendeu? Não tem profundidade os papos. Sem dúvida. E aparece muito empreendedor comigo, Diego, às vezes para bater um papo, para tirar alguma dúvida. Normalmente pessoas que ou estão no mesmo momento e querem compartilhar a mesma situação que estão vivendo, ou pessoas que estão, talvez, numa jornada mais inicial, que chegam até nós para conversar um pouco sobre isso. E ele fala assim, cara, a minha maior dificuldade são pessoas. É muito difícil manter uma cultura ou gerenciar pessoas. Eu acho que uma das principais dores de empreendedores são gerenciar pessoas e conseguir mantê-las, né? Só que uma coisa que você me falou uma vez e eu achei assim, mudou realmente muito meu pensamento, minha mentalidade de como eu lidava com as coisas cara, você está numa cultura que corresponde ao seu reflexo. Então você não pode ser uma pessoa, se moldar a ser uma pessoa só para agradar as pessoas. As pessoas que realmente querem estar aqui, elas vão estar aqui e elas vão se manter aqui. As pessoas que não têm, que não compactuam com você, em 2 meses elas vão se repelir e vão acabar saindo. Então, no longo prazo, isso acaba levando as pessoas a ficarem mais fortes e cada vez levando mais essa cultura em diante e assim vai. Deixa eu te complementar aqui, que eu acho que tem um ponto que é interessante. Eu acho que os empreendedores deveriam se dedicar muito mais para pensar sobre pessoas, né? Porque, cara, tu vira um grande gestor quando tu tá querendo empreender, né? Tem que pensar nas pessoas que tu tá atraindo, por que tu tá atraindo elas. Eu diria que eu não acho, talvez porque eu sei tanto sobre gerenciar pessoas e porque eu ajudo tanta gente, eu não acho tão difícil gerenciar pessoas. Ou, na verdade, não é tão complexo, né? Não é fácil,
né? Mas eu tenho um esquema ali, cara, se o cara fizer tudo isso daqui, cara, as pessoas vão ficar bem ali dentro e vão estar bem gerenciadas. Tá? O que eu acho que é desafiador pra caralho, e daí eu não tenho todas as respostas, que é pra atrair as pessoas. É difícil achar as pessoas certas para as posições certas, tu fazer as perguntas corretas. Não, essa é uma parte que não é fácil, velho. Mesmo. Quando tu escala muito rápido, é foda. Achar as pessoas certas para as posições certas. Mas talvez seja um pouco... A pessoa tem uma curva de aprendizado, né? A pessoa tem que aprender um pouco de como a empresa se comporta. Porque por mais que ela compactue e queira dar o máximo, ela tem uma curva de aprendizado ali de 1, 2 meses, né? Mas por mais que isso é uma das coisas que a gente fez aqui dentro e que vem ajudando muito a gente a diminuir um pouco desse tempo, porque... No momento que a gente começou a crescer muito, a gente foi colocando gente pra dentro, colocando gente pra dentro. Você teve uma experiência na Adventures que foi crescendo, foi colocando gente pra dentro, colocando gente pra dentro. Só que uma maneira de você conseguir, talvez, fazer com que as pessoas talvez aprendam é montar um bom onboard para conseguir explicar muito bem para as pessoas. Porque você já tinha uma parcela de pessoas, talvez, que não... Cara, a gente fazia isso muito bem na Adventures, tá? Porque eu acho que a cultura que a gente conseguiu montar ali dentro, ela é muito forte, né? Ainda tinha um employer branding baseado nisso. Então a gente falava muito sobre cultura pra fora também, atraía pessoas que queriam. A gente tentava, nas entrevistas de recrutamento, eu toquei toda a área de recrutamento, tinha uma época que a gente encontrava 30 pessoas por mês. Tá? Teve 3 meses que ia 35 no mês, 30, 25, é muita gente entrando na empresa. A gente tentava ser muito transparente do que era a realidade lá dentro, tá? E do que a gente esperava das pessoas. Como é que era o comportamento de sócio, porque lá a gente funcionava no modelo de partnership, que nem vocês aqui na Start2. Cara, o que que a gente está olhando para as pessoas que vão virar sócios aqui? Tá? Então a gente deixava isso muito, muito claro, porque quando a pessoa tem a cultura certa, né, e ela encaixa naquela empresa, o resto tu treina. Treina as outras coisas, entendeu? Se ela realmente está querendo, se ela realmente vai ficar, se ela vai ficar mais horas se precisar, se ela quer estar ali muito, dá pra treinar aquela pessoa. O difícil é tu achar essas pessoas. Eu virava pra... graças a Deus hoje tem a Ju, que pô, vem fazendo um trabalho incrível aqui dentro, mas eu no começo, quando eu ia entrevistar as pessoas, e hoje, até quando eu vou conversar com algumas pessoas, normalmente pessoas que estão mais afim de... Não afim, né, mas que estão mais... trabalhando na área que eu sou mais responsável aqui dentro, né? Então eu acabo entrevistando mais essas pessoas, acho que numa fase final a Ju vai filtrando isso. Mas no começo eu virava para todo mundo e falava assim, cara, foda-se se você... Normalmente, quando eu tava trabalhando, talvez design, para dar como exemplo, eu chegava assim, cara, foda-se se você sabe Photoshop, se você sabe Canva, se você sabe Figma, não tô nem aí. O que importa é você pegar e ter a força de vontade para fazer acontecer e querer aprender. A gente tem vários designers aqui dentro, várias pessoas que trabalharam, que vieram super embrionárias e viraram profissionais incríveis. Muitos estão com a gente até hoje, alguns seguiram outro destino, mas vieram com essa ideia de falar assim, pô, foda-se, eu vou pegar, vou aprender, vou fazer, independente do que aconteça. E aí a pessoa se destacou muito e acabou construindo trabalhos brilhantes. Mas o que você falou é super, super interessante, que por mais que... Acho que as pessoas que mais se perpetuaram aqui no negócio, normalmente são pessoas que eram bem... com muita garra, que eu acho que é uma das coisas que está aqui na nossa cultura e acho que um dos valores mais fortes aqui dentro. Se você não tiver garra, cara, não é pra você, então dane-se. E eu acho que a gente conseguir entender esses valores de forma... Porque acho que quando você chegou aqui, tinha eu que era muito xarope, o Yuri também bem doido, e falou assim, cuspiu um monte de informação e você conseguiu fazer com que a gente organizasse essas ideias. Só que um exercício que eu acho extremamente valioso para conseguir chegar nessa execução, não sei se você compactua com isso até hoje, acredito que sim, né, por algumas conversas que a gente teve algumas semanas atrás. A maneira mais fácil de você conseguir organizar as suas ideias, claro, o caminho ideal é que tenha uma pessoa como você para conseguir direcionar, mas para quem está começando, assim, sabe, a ter isso, é fazer o tal do Golden Circle, né? Qual um outro método que você, por exemplo, recomendaria para as pessoas começarem? Porque muita gente me pergunta isso, sabe? O meu método é uma adaptação do Golden Circle, tá? Assim, tu entende o Golden Circle como o why, o teu porquê, o teu propósito, tá?
Então, aqui a gente está pensando numa empresa que não é uma holding, tá? Se é uma holding, complexifica um pouquinho. Mas ali, o teu why, é o teu porquê, é o teu propósito, tá? Daquela empresa. Que aqui, vamos dar o exemplo da Start2, é geração de riqueza compartilhada por meio de construção de marca. Por que eu gosto tanto desse propósito, tá? Primeiro, porque a gente teve a coragem de colocar que a gente quer ficar rico. Né? Eu não sou sócio aqui, mas me considero parte. Eu faço vários projetos com a Start2. Então, a gente quer ficar rico. Então, geração de riqueza compartilhada, porque a gente montou um modelo de partnership onde todos os colaboradores aqui podem virar sócio e ficar rico também. E a gente é uma empresa B2B e a gente quer que todos os nossos clientes fiquem ricos também. Tá? Então é geração de riqueza pra gente, mas compartilhada, tanto com colaboradores quanto com os nossos clientes. Tá, mas como que a gente faz isso? Que a gente não quer ficar rico. Ah, a gente quer fazer de qualquer jeito, ficar rico com qualquer negócio? Não, por meio de construção de marca, que é o que a gente ama fazer e o que a gente quer construir e quer fazer. Então, eu gosto muito desse propósito. Aqui tá o why. Tá? O how, tá? É os teus princípios, que normalmente vão ir de 4 a 6. Eu geralmente trabalho com 6, aqui a gente ficou em 4. Tá? O número par ele é importante depois para tu conseguir montar a matriz 9box, montar eixo de hard skills, de soft skills. Então, vai com par, 8 é muito, tá? É 4 ou 6. Porque a ideia é que todo mundo decore, que saiba de cabeça todos. Tá? Então, teus princípios, ou valores, tanto faz, pode chamar o nome que quiser, que geralmente vai ter um nome dele, ou por exemplo, velocidade ou garra, e depois vai ter uma frase ajudando a definir, a tangibilizar aquilo ali. Tá? E depois, antigamente, quando eu montava manual de cultura, há uns anos atrás, eu só fazia esses dois. Porque o terceiro layer é o what, é o que a empresa faz. E daí eu achava, cara, quem sou eu, o cara de cultura, que vou falar para os sócios da empresa o que eles fazem, né? Porra, não é minha praia essa, não sou eu que sei. Mas daí eu fui me dando conta que as pessoas não sabiam definir a própria empresa. E principalmente os colaboradores não sabiam dizer para os seus avós, seus pais, seus amigos o que a empresa fazia. Porque quanto mais a gente está numa economia complexa, tá? Às vezes uma empresa tem vários produtos diferentes, eles falam, ah não, a gente faz isso, a gente também faz isso, a gente também faz isso. Não, cara, tipo assim, é muito importante ter em uma frase o que vocês fazem. Tá? Então eu também ajudo a definir numa frase o que a empresa faz. Então eu começaria por aí, todo mundo pode fazer esse exercício sozinho. Tá? Ontem eu dei uma palestra na Link e me perguntaram, tá, mas quando que começa cultura? Falei, deu exemplos de um monte de processos, todos os que a gente fez aqui. Eu falei, cara, alguns processos, avaliação de performance, quando vocês têm 2 pessoas, não faz sentido nenhum. Agora, assim, propósito é para surgir no dia 1, no dia que tu tava pensando na tua ideia da tua empresa, que nem existiu ainda, não tem nem nome, não saiu do papel, já pode ter propósito. Pô, por que tu quer fazer aquilo? Pensa nessas coisas. Então, é muito poderoso. Pensa vocês aqui, se vocês tivessem tido mentoria minha desde o começo, desde o dia 1, várias coisas iam ter ficado mais fáceis, né? Sim. Iam ter acelerado muito o processo, porque tu não erra em outras coisas que vão atrapalhar teu processo. Tá? Então, desde cedo e pensando em cultura, vai te tomar menos tempo depois, tá? Porque teve uma hora ali que atrapalhou a operação, eu tive que pegar bastante tempo de vocês pra gente estar resolvendo essas coisas, tá? Porque não estava feito, mas vocês sabiam que se a gente não parar agora para fazer isso, não vai conseguir escalar depois. Tá? Sem dúvida. Então, pensar desde o início faça com que fique mais smooth esse processo, fique mais tranquilo. Conversar com você, Diegão, foi um trabalho de 5 meses que você ficou com a gente, eu acho. 6. 6 meses. A gente aprendeu inúmeras coisas. Toda vez que eu converso com você é um aprendizado diferente. E é difícil, talvez, sintetizar coisas que foram construídas em 6 meses em apenas 1 hora que a gente está conversando aqui. Sim. Só que se eu pudesse integrar a parte de cultura junto com outras coisas da empresa, então OKRs e etc., como que você definiria em prioridades o que construir? Então, ou seja, cara, a primeira coisa é um Golden Circle ou a segunda coisa é outra. Porque quando eu tô perguntando tudo isso porque quando a gente chegou, a gente olhou assim, cara, vocês precisam fazer tudo isso? E realmente a gente precisava. E a gente foi fazendo todas as coisas. Só que na medida que a gente conseguia dedicar o tempo aqui nosso, porque às vezes estava trocando a roda com o carro andando, mas se você fosse setar, assim, talvez para um negócio que ainda não tem familiaridade com cultura, como que você começaria a esboçar, assim, de forma bem, talvez, sucinta, assim? Boa. Deixa eu dar um passo atrás, eu respondo 2 perguntas junto, claro. Tá? Eu acho assim, quem tá me conhecendo hoje vai pensar, cara,
esse cara faz um monte de coisa diferente, né? Puta louco. Mas assim, eu comecei a estudar felicidade, tá? Daí eu queria ajudar as organizações a serem mais felizes. Daí eu comecei a dar palestra. Muito antes de me formar, porque eu viajava o mundo, eu fui para mais de 40 países, estava numa faculdade maluca ao redor do mundo. Começaram a me chamar, tanto escolas, faculdade, quanto empresa. Daí começaram a me pagar, então eu virei palestrante antes do que eu imaginava, né? Daí começou a ser assim. Daí eu me dei conta do seguinte, cara, beleza, falar de felicidade é muito legal, mas assim, tu não tá mudando a felicidade da empresa, tá? Tu tá trazendo uma certa inspiração, um certo conhecimento para essas pessoas, tá? Mas tu não tá mudando de fato. Por quê? Porque tu não tá mudando a liderança e tu não tá mudando os processos. Então eu falo que felicidade é que nem diversidade, tá? Diversidade, é muito legal a palestra sobre diversidade, né? Tu vai trazer um certo conhecimento, tu vai falar, pô, isso daqui pode falar, isso daqui a gente tem que dar uma cuidada, pô... Cara, fazer 2, 3 palestras de diversidade pode ser legal também. Tu divide um tema amplo, tu divide uma coisa aqui, outra coisa aqui, né? Agora, para realmente mudar a diversidade numa organização, tem que mudar processos, né? O jeito que tu trata nos processos, o jeito que tu trata o processo de recrutamento. Felicidade é a mesma coisa, né? Tu tem que pensar em cultura. Tu tem que definir qual é a cultura daqui para estar com as pessoas certas, né? E depois ir mudando os processos. O que eu gosto tanto do case da Start.U é porque no final do projeto, porque foi 6 meses, mas a gente tinha 3 horas por semana só. Era 3 horas por semana, então é muito rápido que a gente conseguiu fazer em 6 meses. Cara, a gente montou, não vou nem lembrar de todos que a gente montou, mas a gente montou manual de cultura, a gente montou avaliação de performance, a gente montou organograma, a gente montou OKR, a gente montou fluxo de demanda, de que área passa para qual área, com quanto tempo, com SLA. Inclusive, deixa eu só fazer um parênteses. Depois o Tomé vai ver esse podcast e ele vai parar bem nessa parte. Todo aquele mapa que ele construiu de processo, o Yuri sem querer apagou. Não pode. A gente ficou horas fazendo aqui. Horas não, ficou umas 2 horas fazendo. Apagou? Mas não tem mais hoje? Perdeu tudo. Mas tinha num doc, tinha num slide. Isso tem, mas aquele Miro gigantesco. Ah, o Miro, entendi. Não, mas o conteúdo tá lá. Porque tem num doc, tem no slide. Ele sem querer foi organizar algumas coisas, foi deletar uma coisa que ele não viu. Deletou no Miro. Mas assim, foi montando tudo, sabe? Pesquisa de clima, pesquisa de cultura. Então a gente mediu felicidade no começo, felicidade no final, quanto que melhorou, em quantos % melhorou. Então, assim, é sobre a conexão. Daí, cada OKR de cada área, né, o objetivo era diretamente linkado ao propósito, né? E daí, para as pessoas, fica um negócio muito mais óbvio do porquê que é importante. E daí, a cultura não precisa ficar repetindo o tempo inteiro, porque ela tá nos processos do dia a dia. Tá. Fiz meu ponto. Agora, indo para a ordem, assim, depende muito de empresa para empresa. Eu sempre vou entrar e vou analisar o que a empresa está precisando, tá? Mas, vamos lá, uma hora assim, primeira coisa, geralmente, manual de cultura. Tu precisa definir o que tu vai conectar. Lógico. Tá? Do manual de cultura, depois de ter montado com sócios, tu pode fazer uma pesquisa de cultura, tá? Para entender. Depois tu fez o manual de cultura, tu comunica isso para todo mundo, tá? E depois está na hora de perguntar para essas pessoas o quanto que elas estão sentindo. Só que às vezes tu quer deixar um tempo para isso ser bem comunicado, em ambientes diferentes, falado várias vezes, colocar nas paredes, entrar na cabeça da galera. No caso aqui, a gente fez junto com a pesquisa de clima, a gente fez a avaliação de performance junto com a pesquisa de cultura, tá? Sim. A avaliação de performance aqui, a gente fez 360. Isso é, as pessoas se julgaram, né, votaram, né, deram nota para os seus gestores, para os seus geridos, para os seus pares e, como era de cultura junto, também para a empresa. Tá, mas sobre o quê? Quais eram os pontos que elas estavam se julgando, né, julgando os outros, avaliando os outros? Sobre os princípios. Porque eu montei um manual de cultura da Bimob, por exemplo, uma empresa de tecnologia listada na bolsa. A Start.U participou do processo junto, né? Eu levei vocês. Então, assim, ali dentro já tinha uma certa cultura, tinha bastante material de cultura. Eles tinham comprado aí no 4U, que tinha o dobro de funcionários deles. Então, né, é uma compra complexa, porque tu compra uma empresa com o dobro, uma cultura diferente, então tinha essa integração de cultura. E eles faziam ali como a maioria das empresas faz, que é, tu tem os teus princípios e depois tu tem as competências essenciais. É uma bosta, que é um negócio que eles usam para fazer a avaliação de performance. Só que um é desconexo do outro. Eu discordo completamente disso. Eu acho que tu tem que julgar na avaliação de performance a tua cultura. Sim. Aqueles pontos, mas tem essa competência essencial, é super importante. Bom, então ela tem que virar um princípio aqui nessa empresa. Se ela é tão importante assim, ela tem que estar na parede, ela tem que ser falada no dia a dia. Então tu conecta esses dois e começa a avaliar as pessoas assim. Tu tem que montar o OKR, e assim tu vai indo. Não tem a ordem exata, tem que entender o que a empresa está precisando. Tem que montar um modelo de bônus. Geralmente o bônus vem depois dos OKRs.
né? O bônus tem que ser... Mas tem que ter uma maturidade um pouco maior, né? Tipo, de empresa, assim, ou você acha que um bônus pode ser um pequeno negócio, assim? Daí tem que montar, sempre dá para montar modelos muito simples, né? Por exemplo, tu pode montar um modelo no teu time comercial, é só no comercial, de que ele pode ganhar tanto se vender, entendeu? Tu pode montar para todo mundo, depende. Com 10 pessoas, pode ser que dê para montar um bônus que tu vai distribuir para todo mundo, mas é um bônus que é muito mais simbólico, entendeu? Qualquer outra coisa. Mas desde o início, uma empresa que quer ser partnership deveria ter definido como é que é o modelo. Tá? Não precisa ter um grande escritório de advocacia assinando, mas pode ser assim, cara, a gente vai fazer um modelo de vesting, a valuation é calculada tanto, a recompra é de tal maneira, tem vesting de 3 anos e tem um cliff de 1 ano e meio, um cliff de 2 anos. Então, porque senão, cara, eu vou em muita startup, que você fala, não, aqui todo mundo pode virar sócio. Daí, como é que faz pra virar? Então, ninguém nunca virou, a gente escolhe o jeito. Cara, porra, isso não motiva nada, galera, entendeu? Não. Só parece que vocês estão falando da boca pra fora. Né? Realmente, tem que parar tempo e criar um modelo e 2 slides. E tu apresenta isso pra galera. Sim. Agora, tem que ter um penso por trás, né? Tem que ser coisas... Tem que ter uma regra, né? Tem que ter uma regra, tem que entender que é um negócio sério que vai ser comunicado. Não é qualquer coisa, não é falar que tem, que a gente faz... O Rafa sempre zoava, falava, os outros lugares, nenhum lugar é partnership, não, tem que vestir a camisa, tem que ter sentimento de dono. Como sentimento de dono se eu não vou ser dono nunca dessa merda? Sabe? Porra, tem hipocrisia. Foda. Tá ligado? E eu acho que não só isso, mas a documentação de tudo é extremamente importante. Tem uma coisa importante, assim, porque eu acho que o Iago veio aqui na semana... Não, faz 3 semanas até, acho que eu tô até um pouco desfamiliarizado de fazer esse podcast, mas ele veio e ele falou assim, cara, hoje eu preencho o papel de Chief Disnecessary Officer, alguma coisa nesse sentido. Ele falou, cara, a operação não pode depender de mim, né? E eu acho que gestores, pessoas que estão começando a empreender ou cargos maiores não podem ficar imersos na operação. A gente tem que ocupar papéis estratégicos dentro do negócio para conseguir fazer com que o negócio caminhe. E a gente anda caminhando com 2 indicadores, né? O NPS, que é o indicador que a gente consegue visualizar qual é a satisfação do cliente, e o eNPS, que é a satisfação do time interno. E eu acho que toda vez que o eNPS caía, a gente tinha alguma saída de alguma pessoa ou tinha uma série de pessoas insatisfeitas, e a gente conseguia tomar uma decisão muito mais estratégica. Então, a cultura, ela não é só para ficar bonitinho na foto e ter pessoas legais junto com você. É pro cara que é um gestor e precisa tomar uma decisão melhor. Porque, cara, o negócio tá empinando para baixo. Você vai continuar fazendo aquilo? Ou será que tem alguma massa podre dentro do time, alguma coisa nesse sentido que tá apodrecendo o restante das outras maçãs? Qual que é a sua... Acho que se eu pudesse te fazer uma pergunta sobre isso, assim... Por mais que muitas das perguntas você já me respondeu inúmeras vezes aqui dentro, né? Mas hoje você vê a pesquisa de eNPS mais importante que, por exemplo, uma pesquisa, uma avaliação de performance, ou você acha que isso é complementar, ou como você acha que um eNPS é importante para um tomador de decisão, assim? Eu acho assim, quando a gente vai pensar e a gente desenhou assim... não, essa é uma parte que vocês teimaram comigo e não ficou exatamente como eu queria aqui, agora acabei de lembrar. Mas assim, no modelo ideal, tá, a empresa, nos OKRs, tá? Então a empresa, o objetivo dela vai ser o propósito, tá? Para simplificar. Vocês percebem, pode ter alguém aqui me assistindo que é um super entendedor de cultura organizacional, falar, meu Deus, olha essa merda que o Diego tá falando, porque tu poderia botar um objetivo diferente. Cara, eu sei que daria para botar diferente, eu li o livro do John Doerr, mas o fato é o seguinte, tu precisa ter tu precisa criar frases simples e que se repetem em vários lugares. Elas ganham força quando tu repete a mesma frase, o mesmo valor em diferentes lugares. Então, não é que eu acho competências essenciais para avaliação de performance uma bosta completa. Às vezes, tu pode fazer um argumento que seria até mais preciso daquele jeito. Só que o meu ponto é, tu perde muito porque tu perde a galera nisso. Porque
Daí tu vê, cultura é 8 negócios aqui. Daí aqui é uma coisa, daí nos OKRs é um outro nome, entendeu? Daí fica um negócio desconexo, meu. Ninguém entende o que tá acontecendo. Então, tu simplificar, porque por isso que pra mim, quando a gente fala de cultura, a simplicidade é o máximo da sofisticação. Tem que entender a cultura como um todo e trazer só os pontos chaves ali. E tem muito empresário que às vezes acha que tem que ser algo complexo, mas não, pelo menos a gente fez sentado aqui na mesa de ping-pong e foi desenhando e falou assim numa frase, pô, calma, vamos deixar legal, organizou e segue. E isso é uma das coisas que inclusive a gente veio fazendo fez com a Bimob, ajudando acho que na parte criativa de ajudar a desenhar um pouco dessas frases, que ela, claro que teve bastante do seu direcionamento disso. Teve. Mas, desculpa, só fazendo parênteses. Mas é isso mesmo. Tanto é que muitas vezes eu desenho cultura só sentando, sentou eu, o Pedro e o Yuri na mesa de ping-pong aqui e falamos, não, a gente vai definir agora a cultura. É isso, tá. Depois a gente olhou os textos, a gente mudou um pouco, a gente mandou pra galera de copy pra dar uma olhada, pra mexer, mas assim, o grosso tá aqui, é isso definido. Então, vamos lá, OKRs, a empresa, tá? O objetivo é o propósito, tá? E tem que ter 4 KPIs, tá? 4, só 4, tá? Um é receita, tá? E geralmente se usa receita bruta. O outro, tá, é lucro, vai se usar, numa empresa mais tradicional vai se usar lucro líquido, em startup vai se usar mais EBITDA, tá? O outro é NPS e o quarto é ENPS. Cara, o CEO só precisa me garantir essas 4 coisas, velho. Tá gerando receita, lucro, o cliente tá feliz e a galera tá feliz lá dentro. Pronto, essa empresa tá um sucesso se tu tá fazendo esses 4. É só isso que tu precisa, velho. Não precisa mais nada, velho. Nada. Nada, cara, caguei pra todo o resto, velho. É isso que tu precisa. Entendeu? O interessante do que você falou é que, por exemplo, no papo que a gente teve, a gente sempre falou o quê? Vende mais, diminui o teu custo, que é o lucro, e aumenta a proposta de valor pro seu cliente. E agora um quarto aumenta a proposta de valor ou deixa as pessoas cada vez mais satisfeitas com o negócio, né? Eu acho que de todas as pessoas que eu já conversei, não só aqui no podcast, porque tá bem embrionário isso, né? Mas todas falam a mesma coisa. Cara, olha para esses 4 indicadores que eu acho que isso consegue te ajudar a ter uma clareza muito maior pro seu negócio. Se você não estiver vendendo mais, você não tem receita. Se você não tiver... E ele falou uma coisa super importante, agora lembrando, que faturamento é vaidade. E eu concordo muito com isso, que na verdade o que importa é lucro. Perfeito, perfeita essa frase. Eu tava pensando nisso quando falando, porque uma empresa bem tradicional mesmo, um cara grosso mesmo, pode falar assim, Diego, tu tá errado. É 3 coisas só. É lucro líquido, foda-se, cara, lucro líquido é felicidade do cliente, felicidade interna, cara. Foda-se a receita. Cara, porque é verdade, né? Que adianta tá gerando uma puta receita tá com 1%. E, cara, tá um risco do caralho, né? É verdade. E assim, e muito empreendedor, ainda mais com esse mundo digital, assim, porque tem muita essa galera do marketing digital, o que eu acho, tem muitas pessoas muito boas, mas muitos são falsos, não sei se seria uma palavra certa, falsos profetas, mas pessoas que profanam coisas que não necessariamente, elas na verdade estão enriquecendo, falando para você fazer uma coisa que não necessariamente elas fazem, né? Só que elas ficam mostrando muito, pô, olha quanto eu tô faturando, olha quanto eu tô fazendo, etc. Só que, por exemplo, um modelo interessante, né? O dropshipping. Dropshipping você fatura muito, claro, envolve muitos outros fatores, não posso generalizar, mas por sua boa parte os caras faturam muito e tem um lucro pequenininho. Então o cara faturou 1 milhão, só que ele deixou, sei lá, 10 mil reais de lucro. Porra, será que vale isso? Não vale, porque o risco atrelado, tem que sempre pensar no risco atrelado. Né? Teve uma vez que eu estava dando exemplo de alguma empresa que eram 2 sócios e eles ganhavam 20 mil reais por mês. Aí eu falei, cara, é uma merda o salário de vocês. Não, pô, 20 mil? Não, é uma merda porque o risco atrelado, a empresa era uma operação muito grande, cara. 20 mil uma pessoa que não tem risco nenhum, funcionário é ótimo. Pô, beleza, maravilha. Agora, 20 mil com esse risco é uma bosta. Porque é vender 2 palitos menos, tu tá fudido. Entendeu? Então, é isso que a gente tem que pensar na hora. A gente tem que olhar muito pra margem. Puta, eu encontro muito... E uma é a consequência do outro, né? Porque se, por exemplo, você falou uma coisa interessante que você falou, pô, se eu tô aumentando a proposta de valor pro meu cliente, eu consequentemente estou aumentando o meu lucro, porque eu tô agregando mais valor naquilo que eu estou vendendo. Porque às vezes a gente, por exemplo, em marketing, tem muitas agências que vendem commodity. Elas estão vendendo um serviço para cada um. Às vezes eu pego, por exemplo, um serviço de redes sociais com algumas outras agências. Os caras cobram R$1.000. Tudo bem, respeito, está na sua fase de desenvolver e aprender. Mas isso banaliza um pouco o mercado.
porque você diminui as pessoas que prestam um baita serviço de rede social, porque tem gente cobrando R$1.000. E, cara, não tem como nem pagar uma pessoa de R$1.000. E aí o que você falou é o seguinte, teve fundadores ou CEOs que você conversou que ganhavam R$20.000. Mas é uma merda porque você tem um passivo do cacete. Mas se você aumenta a proposta de valor do seu cliente, e eu quero até saber um pouco da tua opinião, aumentar a proposta de valor, consequentemente você aumenta o lucro líquido. Consequentemente você vira uma pessoa mais saudável, né? Porque talvez você tenha contratos menores, mas você tenha uma precificação muito melhor. Então, eu não acho que é proposta de valor a palavra aqui, tá? Porque às vezes tu pode aumentar a proposta de valor entregando muito mais, cobrando menos e tu fudeu o teu lucro. Tá? E tu aumentou a tua proposta de valor para aquele cara. O que tu quer, na verdade, é aumentar o teu diferencial estratégico. Tá? É a percepção de valor que ele tem. Então, é muito importante para todos os profissionais, para um psicólogo que nem eu, é importante se diferenciar do mercado. É o processo de me vulnerabilizar. Eu falo palavrão, eu me posiciono de tal jeito, eu me visto do jeito que eu me visto, vai atrair algumas pessoas e vai repelir as outras. É que hoje eu não tô tão maluco, mas na apresentação final aqui na Start.U, eu vim de Birkin, meia e um abrigo. Essa foi a roupa da minha apresentação final, mais importante da Start.U. A foto no LinkedIn desse case que eu mando para todo mundo, para todas as empresas, mando para, sei lá, CEO das empresas, mando para Oracle, claro, Bimob, tá eu de Birkin e meia. Então, esse meu jeito atrai algumas pessoas e repele outras. Tá? Então, quanto a uma empresa, a mesma coisa. Tem que estar claro os teus diferenciais estratégicos, porque daí tu não tá mais concorrendo por preço. Tá? E daí tu aumenta a tua margem. Tá? Porque tu não concorre mais com preço. Não, eu presto outro serviço. Sou uma brand tech, eu faço outras coisas que isso é uma outra coisa. Isso é um trabalho de estagiário, que essa pessoa consegue cobrar R$1.000 por mês. Né? Ele deve estar fazendo faculdade, deve ter 18 anos, te cobra R$1.000 por mês, tá tudo certo. Tá? Mas eu tô fazendo uma outra coisa para te ajudar em tecnologia e crescer a percepção de marca que tu tem e vender muito mais e escalar no mundo digital. E isso foi uma das coisas que você mais falou pra gente, que não com essas palavras, né? Mas, vender uma Porsche, vender um Fusca dá o mesmo trabalho. Tem gente que vai querer comprar uma Porsche, mas tem gente que vai querer comprar um Fusca. Isso. É só o que você entrega pro cara. E às vezes, muitas vezes a gente... eu vejo muito empresa que nos contrata que, às vezes o cara tem dificuldade de precificar. E a gente tinha essa dificuldade no começo de precificar. Mas a gente entregava um puta material foda pra caramba e você fala, cara, você tá cobrando só isso. E aí a gente começou a aumentar a nossa percepção de valor, sem dúvida. Assim. Então aumentar a percepção de valor é muito importante e entender, e tem um olhar que acaba ajudando muito as empresas. Vocês lembram quando a gente discutiu no começo, na definição de cultura, o que vocês eram? Como vocês iam se vender? O processo de cultura aqui mudou completamente o pitch de vocês. Sem dúvida. Muito, entendeu? Então essa percepção de marca com tecnologia, né? Cadeia de sanduíche do meio, sabe? Ajudou a ganhar uma maturidade absurda, assim, para construir... Há outro ponto de cultura que é importante, né? Aumentar a percepção de valor para montar a proposta comercial. 100%, né? E daí por que a cultura é importante? O que é a cultura aqui? No fundo é o mesmo trabalho que tu vai fazer com um executivo, com uma pessoa que tu vai olhar para dentro e pensar, o que eu sou bom mesmo? O que eu amo fazer? É a ideia do Ikigai, né? O que eu sou bom em fazer? O que eu gosto de fazer? O que o mundo precisa e eu posso ser pago? Né? No fundo, a gente fez isso com a Start.U. Eu faço com meus pacientes, eu faço todas as empresas que eu atendo quando eu sinto que tem essa necessidade e tem essa abertura e querem que eu faça isso. Cara, o que a gente é bom em fazer? Bom, então vamos falar sobre isso. A gente também faz post no Instagram. Bom, isso é uma consequência qualquer, entendeu? Foda-se, entendeu? Faço outras... Por exemplo, eu sou psicólogo. Eu também atendo online. Foda-se que eu atendo online. Mas cara, todos os psicólogos do Brasil atendem online, entendeu? Essa não é a minha entrega. Tá? A minha entrega é outra. A minha sessão dura 55 minutos. Daí, ninguém quer saber isso. Não importa. Tá? Importa no final, quando o cara vai falar, não, mas quanto tempo é de sessão? Mas assim, não é essa percepção de valor que tu quer gerar. E daí tu te diferencia. E vai ter gente que não vai gostar e tem gente que vai adorar. E tu não precisa de muitos clientes. Né? Tu precisa de clientes que são bons, que são fiéis, que querem o teu negócio, que entendem a tua percepção de valor. Compactuam com a sua cultura também. Que compactuam com a sua cultura, que compram de novo. O Rafa Avelar fala muito isso quando a gente vai falar sobre fãs. Né? Ele fala, cara, uma marca não precisa ter muito fã. Né? Ele precisa ter poucos fãs, mas que são fãs de verdade. Né? Que realmente falam pra todo mundo. Por exemplo, e é foda de ser fã de alguma coisa. Eu sou fã da Patagônia.
né? Já me ouviu falar várias vezes da Patagônia. Eu faço propaganda da Patagônia, marca de roupa. Né? Faz Hoje é um mesmo. milagre, é só minha mochila da Patagônia. Não tô com nada, mas assim, eu geralmente tô com o colete que tá dentro da mochila da Patagônia também. Então eu faço propaganda. É só praticamente da Patagônia que eu faço. Então é difícil tu convencer alguém que isso é tão foda que ele vai ficar fazendo propaganda de graça pra ti. E é isso que tu precisa. E eu encontro muito empreendedor, geralmente jovem, que quer ser gigante. É o faturamento, entendeu? É muito grande. Não, vocês vão fazer o que é nós? Vai ser grande. Tá, mas grande no quê? Que vocês vão... Não, é grande. Tudo é grande, cara. Você batia na gente nisso. Não, eu batia pra caralho, meu. Eu batia pra caralho. Porque daí, daí vamos pegar fundo, vamos vender não sei quanto do nosso equity. Vamos vender 40% do equity. No primeiro round, no seed, vamos vender tudo isso. Cara, pensa no longo prazo, pensa numa construção, cria um negócio, faz um arroz com feijão, faz um negócio que tá dando grana, não depende tanto do externo, não vai botando a corda no pescoço. Cria um modelo que vocês realmente estão felizes construindo, entendem o diferencial estratégico, estão impactando os clientes e vai crescendo aos pouquinhos. Se der uma alavancagem super rápida, é uma consequência, mas essa não pode ser a meta. Sim, a meta não, a nossa meta é crescer o mais rápido possível. Vai dar merda. Certo. E eu gostei muito você sempre falou isso pra gente, talvez não com as mesmas palavras que o Iago usou, mas realmente, faturamento é vaidade. E às vezes as pessoas que estão em busca disso só estão em busca de, talvez, alimentar si mesmo, provar para as pessoas que eu estou faturando muito, mas não necessariamente você tem uma empresa que está saudável, né? Então, eu vejo isso como super importante. Bom, Diegão, eu acho que existem inúmeras coisas que a gente pode falar e você é um cara muito ativo nas redes sociais. Cada vez mais você vem postando mais conteúdos. E tem o Instagram, tem o YouTube que você posta bastante coisa. Já você vai estar no TED Talks, né? Que é o objetivo. É um grande sonho. Sem dúvida, ser convidado para um TED. Legal pra caramba. Então, assim, eu acho que a gente pode... Toda vez que... Acho que a gente estourou... Quando a gente tava trabalhando junto, estourou os horários, acho que várias vezes. Você tinha que falar assim... Não, para, segura. E assim, tem uma série de coisas, uma série de perguntas que eu posso estar fazendo aqui pra você, mas eu acho que pra galera que se interessa, que deve se interessar para isso, porque realmente ajudou a gente a entender uma série de coisas, seja no comercial, seja no RH, seja em processo, seja em operação, seja em tudo. Acho que cultura é a base de tudo para conseguir construir uma empresa sólida que se perpetue por bastante tempo ou que traga uma saudabilidade no longo prazo interessante para conseguir trazer uma tranquilidade para as pessoas que estão no negócio, quanto para os founders que estão gerenciando ela ou que criaram esse negócio. Então, bom, Diegão, eu queria que você deixasse seu Instagram, acho que também para não estender muito aqui, ficar Perfeito. Muito mais aqui, senão... Pedro, primeiro foi um prazer estar aqui, só falei um monte de loucura que a gente falaria se a câmera tivesse desligada. Ele chegou pulando aqui. Parecia a mesma coisa. Eu sou assim mesmo, cheio de energia e acho que eu falo com essa paixão mesmo. A gente começou a gravar que era 8 e pouco da noite, trabalhei o dia inteiro, tô com essa energia porque eu amo o que eu faço e me motivo por estar passando esse conhecimento adiante. Cara, quem curtiu, tem conteúdo em todas as redes sociais, como o Pedro falou, no Instagram, YouTube, TikTok, tem um monte de podcast meu, já fui convidado para vários, deve ter uns 9, 10 publicados lá. E quem quiser me mandar mensagem para indicação de livro, qualquer coisa, eu adoro mandar ali, inclusive vira ideia de mais conteúdo. E quem quiser marcar seja uma sessão comigo, como terapia, né? Eu mentoro principalmente executivos ou jovens que estão querendo escalar suas carreiras, entender mais qual é o seu propósito e como podem melhorar no trabalho. O meu trabalho tem muito a ver com ajudar a integrar as pessoas, a sua vida pessoal com o trabalho. Inclusive, teve um curso online, ainda tem à venda, que é Work-Life Harmony, né? Que a ideia é que não é sobre Work-Life Balance, não é um balance perfeito, mas é essa harmonia entre vida pessoal e trabalho que é tão importante, né? E as empresas que estiverem interessadas, seja para dar uma palestra para vocês ou para dar uma consultoria, seja de um módulo específico, como eu dei para a Bimob, só de manual de cultura, ou montar todos os processos que eu montei aqui na Start.io, me mandem mensagem, estou à disposição, vai ser um grande prazer. Sem dúvida. E tem uma coisa que o Diegão me ajudou muito, foi indicação de livro. E eu recomendo os livros que você me indica pra caramba. Não só livro, mas alguns TED Talks que você me passou. É o da Angela Duckworth, o da... Brené Brown, que é muito bom, que muito inclusive bom. Eu indiquei pra minha namorada, ela comprou vários livros dela depois. E
pô, foi genial, me ajudou muito. Mas tem um livro que você indicou que eu acho que para toda pessoa que está começando a empreender ou que está numa fase inicial tem que ler, que é o livro da Netflix, a Regra Não Ter Regras. Exatamente. É. E Pode falar. o Diegão passa vários livros. Eu não sei se você anda passando bastante no seu Instagram. Você passa Eu passo, às vezes, tem salvo ali aqui nos destaques, tem livros, mas as pessoas me perguntam, às vezes, eu mando, eu sempre peço para entender que a pessoa está precisando naquele momento e mando o livro, eu leio muito e pesquiso, e eu leio devagar, tá? Mas eu gosto de livros, são muito bons e cada página vale a pena, então eu sou bem crítico para livro, eu geralmente indico bons livros e bons vídeos, porque eu acho que o nosso tempo é sagrado. Sem dúvida. E uma das coisas que o Diegão falou pra gente no último dia, ele falou assim, cara, vocês são muito jovens, vocês não construíram um negócio super legal aqui, acho que vocês têm um time super bom e engajado, mas nunca deixem de estudar. Então, aqui eu quis trazer o Diegão porque ele é um cara, pô, que eu admiro pra caramba, que estuda muito, que sempre me ensinou muito a empresa. Então, se vocês tiverem a oportunidade, vão no perfil dele, escuta um pouco às vezes do que ele tem para falar, que é super interessante, é um conteúdo que vale muito a pena. Pessoal, agradeço mais um dia de podcast. Já vão sair todos aí, porque a gente está enrolando para decidir o nome, a gente ainda não decidiu. Mas em breve terá já o logozinho, a entrada de tudo isso. Pessoal, obrigado, tamo junto.